A taxa Selic, então, no governo do PT estava 14,25, né? 14,25. O Temer, o governo Temer entrou, baixou 0,25, depois baixou mais 0,25 e o mês passado baixou 0,75, chegando a 13% no momento. E ele nos disse que é um propósito firme do governo baixar essa taxa Selic para um dígito antes do final do ano, para que nós possamos ter um dinheiro barato para as pessoas consumirem. Então, hoje, nós estamos com a taxa Selic de 13%, e não mais 14,25%. Veja isto. Olha esse primeiro ponto, essa primeira melhora. Pois bem, e aqui nós falamos muitas vezes, aqui, eu e senador Cristóvão, que um ponto dessa taxa de juros representava bilhões, né? E agora, por último, então, 1% dessa taxa de juros representava 40 bilhões de reais, tão somente de juros dessa dívida. Inflação, vamos lá. 14,67 foi o presente que a presidente Dilma deixou ao povo brasileiro de inflação o ano passado, quando ela saiu. Hoje, a nossa inflação está 6,29. Olha isto. Não, o Brasil piorou. Como piorou? Taxa de juros baixou. A inflação de 10,67, hoje está 6,29, e chegaram já à conclusão, o doutor Ilan, presidente do Banco Central, de que essa taxa chegará ao centro da meta ainda neste semestre. Qual é o centro da meta? 4,5. Que o ex-presidente do Banco Central, eu disse isso várias vezes, o presidente Tombini, durante 4 anos não conseguiu trazer essa inflação para o centro da meta. Já está muito próximo do centro da meta. Isto é importante que o povo brasileiro saibam disto. É importante que o povo saiba que o presidente Michel Temer está no rumo certo. Está no rumo certo, economicamente, no cenário econômico, na área fiscal, está trilhando no rumo certo e os números estão aí. Retração do PIB. Em 2015, o Brasil teve uma retração de 4% no PIB, no Produto Interno Bruto. Decresceu 4%, enquanto o mundo, em 2015, cresceu 3%. O Brasil decresceu 4%. Pois bem, em 2016, quando a presidente Dilma foi afastada, em maio, estava se falando de uma retração algo em torno de 3,8% e com possibilidade de chegar a 6% de retração no final de 2016. Mas, graças a Deus, com a saída do PT do poder, a retração, que estava prevista para 6% em 2016, ficou em torno de 3,2%. É importante que os senhores saibam desses números. E a previsão de crescimento para 2017, conforme o senador Cristóvão colocou aqui há poucos minutos, né? Se fala de um crescimento, senador Cristóvão, em torno de 0,8%, mas em agosto dessa tribuna, eu venho da contabilidade e do direito tributário e estou há 30 anos administrando um grupo de empresas, eu e meus filhos. Eu disse que em 2017, se a PEC do controle dos gastos, se o governo equilibrasse as suas contas, não gastasse mais do que arrecada, nós iríamos ter, em 2017, um acréscimo, um superávit, um crescimento acima de 1%. Eu não esqueço que alguns colegas me chamou, inclusive o presidente Elmano, de maluco. Pois agora, então, os grandes economistas já estão dizendo que o Brasil pode crescer 0,8% em 2007. Não, vai crescer mais de 1%. Eu quero vir aqui ao final do ano desse exercício e falar que nós crescemos aí 1,2%, 1,5%. Então, veja só se o Brasil piorou ou se o Brasil melhorou. Juros da dívida. Primeiro, a dívida. Em agosto de 2016,
quando a presidente Dilma foi afastada, nós tínhamos uma dívida pública interna e externa de 4.270 trilhões. E eu gosto de repetir, e nós saímos de 2003 de uma dívida de 852 bilhões para 4.270 bilhões de reais. E em 2015, o povo brasileiro pagou 501 bilhões de juros dessa dívida. E agora, em 2016, isso foi 2015, 501 bilhões de reais. Em 2016, com a chegada do novo governo, nós pagamos então 330 bilhões de reais. Será que o Brasil melhorou ou piorou? Será que melhorou? Nós tivemos uma redução de 169 bilhões só de pagamento de juros dessa dívida. Mas isso é só o começo. Se o presidente fizer o que ele prometeu, o propósito dele, melhor dizendo, de baixar essa taxa Selic para um dígito, nós vamos chegar, senador Eumano, no final do ano, com um pagamento de juros aí dessa dívida, mesmo ela alta do jeito que se encontra, na faixa de 250, 280, 300 bilhões de reais no máximo, né? E aqui eu sou a favor e tenho dito sempre, nós temos 374 bilhões de dólares em reserva cambial. Estamos pagando para ter essa reserva. Eu acho que o governo teria que pegar parte dessa reserva, pegar 200 bilhões de dólares, que representa aí uns 700 bilhões de reais, e pagar parte dessa dívida. Eu faria isto. Eu espero que o presidente do Banco Central pense com mais carinho com relação às nossas reservas cambiais. O swap cambial. Em 2015, o Brasil perdeu com o swap cambial 89,7 bilhões de reais com o swap cambial. O que é o swap cambial? É a intervenção do Banco Central no dólar. O dólar está aumentando, ele vai lá e compra. O dólar está aumentando, ele vai lá e coloca dólar no mercado. Quando o dólar some, ele vai lá e compra. Essa negociata incompetente e irresponsável fez com que o Brasil, em 2015, perdesse praticamente 90 bilhões de reais. E, em 2016, depois que o governo novo assumiu, nós tivemos um resultado positivo, um lucro de 75,6 bilhões de reais. Perdemos 89 bi e 700 em 2015. Em 2016, mesmo com parte do governo petista, nós conseguimos ter um lucro de 75,6 bilhões. Eu pergunto, o Brasil melhorou ou o Brasil piorou? Queda de arrecadação, receita corrente líquida. Isso aqui é um caso gravíssimo. Em 2015, o Brasil, presidente, perdeu 6,4% de arrecadação da nossa receita corrente líquida. Em 2015, nós tivemos uma receita corrente líquida de 1.221 bilhões de reais. Agora, já em 2016, nós tivemos uma queda real, de receita, porque continua ainda tendo queda de receita, de 2,97% em 2016. Vou repetir, me permitam. Em 2015, nós tivemos uma queda de receita corrente líquida no país de 6,4%. E agora, com o novo governo, já recuou para 2,97%. O Brasil piorou ou melhorou? Mas eu digo que isso ainda está muito ruim. Nós temos que alavancar a economia deste país. Nós temos que alavancar. Mas os senhores vão ver, logo à frente, que o presidente Michel Temer, senador Pedro, estou fazendo aqui uma prestação de conta ao povo brasileiro do governo anterior e do governo atual. Porque os petistas vêm aqui, nessa tribuna, e diz para o povo brasileiro que com a saída do PT, o Brasil piorou. E eles são tão convincentes que é perigoso eles convencerem aquelas pessoas que não estão antenadas. Mas aqui agora eu estou fazendo uma prestação de conta responsável, honesta,
Os números que eu estou dizendo aqui, pode buscar em qualquer canto, que vão encontrá-los. Então, a nossa arrecadação parou de cair como vinha caindo. Mas nós vamos aumentar essa arrecadação, e eu acredito nisso. Eu disse que eu acredito num crescimento do PIB em torno de 1,2 e 1,5 neste ano. Pois bem, a perda de poupança, que era uma preocupação enorme minha, eu vi essa tribuna várias vezes falar sobre perda de poupança. Em 2015, nós perdemos 53,56 bilhões de reais de caderneta de poupança. Mas o povo tirou esse dinheiro e foi aplicar no outro tipo de investimento. Nada disso. Era a crise mesmo. Foi pagar escola, foi pagar energia, foi pagar outras despesas domésticas. 2015 nós perdemos 54 bilhões, vamos arredondar 54 bilhões. Agora, em 2016, depois que o presidente Temer assumiu, 40,7 bilhões. Se fosse o governo PT, nós chegaríamos no final de 2016 com a perda de poupança na ordem de 90 bilhões de reais. Eu não tenho dúvida disso. Então, perdemos 54 bilhões em 2015 e 2016, 40 bilhões. Eu pergunto, o Brasil piorou ou o Brasil melhorou? Cotação do real. A queda do real de 50% em 2015, a queda do dólar em 17,7% em 2016. A dívida da Petrobras, nós falamos tanto sobre a dívida da Petrobras aqui. Essa empresa, orgulho do povo brasileiro, eles não quebraram a Petrobras, eles moeram a Petrobras, eles destruíram a Petrobras. Eles fizeram da Petrobras como se da cozinha deles ela fosse, como se deles ela fosse. E acabou com a Petrobras. Nós chegamos no final de 2015 com uma dívida de 510 bilhões de reais. A maior petrolífera endividada do mundo, sendo que há anos atrás era a petrolífera mais rentável e mais importante de toda a história. E agora, em setembro de 2016, já estava com um endividamento de 361 bilhões de reais. Ou seja, caiu de 510 bi para 361 bilhões de reais. Pode buscar essas informações quem quiser. Pois bem, e a Petrobras perdeu de 2008, senador Pedro, a 2015, perdeu 436 bilhões de reais no preço de mercado. Ou seja, evidentemente que não poderia ser diferente, não é? Lapidaram ela. É aquela empresa magnífica que você bota lá um administrador e ele pega e destrói aquela empresa. Evidentemente que ela não vai valer mais nada. Mas essa empresa é de uma magnitude, de uma grandeza. E agora, em janeiro a outubro, de outubro a janeiro de 2016, houve um aumento de 136 bilhões de reais em preço de mercado. Ou seja, aquele competente executivo que lá se encontra hoje, colocado pelo governo atual, o Pedro Parentes, chegou e está saneando aquela empresa. As ações cresceram, aumentaram mais de 160% no final do ano. Recuperou o preço de mercado aqui, 136 bilhões de reais. Olha que coisa magnífica, porque lá agora tem um gestor. Lá agora tem um homem responsável, um homem competente que está tocando aquela empresa. Mas eu acho que ainda está pouco. Nós temos que vender ativo daquela empresa. Para liquidar essa dívida que ainda é alta, nós temos que vender ativo. Nós temos que vender algumas subsidiárias dela. Pois bem, Previdência Social não melhorou. Nós tivemos um déficit de 85 bilhões no ano de 2015, esse ano 149 bilhões. Estou arredondando aqui os números. Aqui não melhorou-se nada, mas vai melhorar. Vai melhorar com esta reforma da Previdência Social que nós vamos ter que aprovar aqui, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que aprovar. Porque senão, quem está recebendo a sua aposentadoria, senador Pedro Chaves, não vai receber a curtíssimo prazo.
A curtíssimo prazo, eles irão, aqueles senhores merecedores da sua aposentadoria, vai chegar no balcão do banco e não vai ter o dinheiro. Então essa reforma nós vamos ter que fazer ela. Isso aqui não melhorou, mas vai melhorar, porque o presidente Temer teve a coragem de botar essa reforma da Previdência Social aqui nas nossas mãos. E na hora que essa reforma for aprovada por nós, que eu acredito que será aprovada, nós vamos debater, evidentemente, vamos ter que fazer alguns ajustes. Eu não tenho dúvida que a Previdência Social voltará, então, a ser uma previdência sustentável, né? Sustentável para as futuras nossas gerações. FIES, eu bati muito nesses programas do FIES, que Vossa Excelência conhece muito bem. O presidente Temer elevou de 14 bilhões o investimento no FIES para 20 bilhões de reais em 2016 e 2017. Agora o ministro acabou de comunicar 150 mil novas matrículas. Os programas também, o governo Temer está atento a esses programas importantes que foram criados pelo PT, é bom que se diga, programas importantes para o povo brasileiro, mas que lamentavelmente teve um cunho tão somente fazer eles permanecer no poder e não levar o benefício às pessoas, tipo o Pronatec, o FIES, Ciências Sem Fronteiras, Seguro Defeso e tantos outros que eu tenho feito aqui, prestação de conta, que eles destruíram e também estes programas, lamentavelmente. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que aconteceu quando o PT saiu do governo e chegou o governo do Michel Temer? O que aconteceu em termos de credibilidade? Em termos de números, eu já coloquei, está aqui. Está aqui. E eu volto novamente a perguntar para o povo brasileiro, para quem está nos assistindo. O Brasil melhorou ou o Brasil piorou depois da saída do PT? Me responde. O meu e-mail está aqui embaixo. Me responde. Me convença de que eu estou errado. Me convença de que os números estão errados. Me convençam. E em termos de credibilidade, as três agências que calculam risco mundo afora, que é a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's, colocou o Brasil no governo PT como caloteiro. Um país que ao longo dos anos teve as suas dificuldades, nós sabemos disto, mas sempre foi um país considerado um bom pagador. Um bom pagador. Nós passamos a ser chacota, senador Pedro Chaves, mundo afora, chacota mundo afora. O PT, além de ter destruído a nossa economia, nos colocou com essa imagem de caloteiro. Isso é horrível para um país e para uma nação. Mas nós vamos superar também a nossa credibilidade. E aqui eu já faço, então, esta prestação de contas. O banco JP Morgan, que também calcula risco, só que eles não trabalham com nota corrente, eles trabalham com pontuação. Então, o Brasil tinha 462 pontos em março de 2016. 462 pontos. Quanto maior o ponto, menor credibilidade. Menor credibilidade. Repito, 462 pontos. Hoje, 17 de janeiro, peguei agora, 17 de janeiro de 2017, nós estamos com 282 pontos. Então, volto a perguntar, o Brasil melhorou ou o Brasil piorou? Aí agora eu estou perguntando, inclusive, para os empreendedores externos. O Brasil está melhorando ou não está melhorando? Claro que sim, os números estão aqui. Eu estou falando aqui do banco JP Morgan. Aqui não tem dúvida de que a coisa está realmente mudando. E eu percebo que essas três agências, tão logo, vai recuperar a nossa nota. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que até mês de junho, passando a reforma da Previdência, a trabalhista, eu acredito que nós vamos recuperar a nossa credibilidade mundo afora. Bovespa, a nossa Bolsa de Valores aqui.
Em 2016, em fevereiro de 2016, nós estávamos trabalhando em torno de 40 mil pontos. Quanto menor o ponto, pior são os negócios. Quanto maior os pontos, melhor são os negócios. Ok? Então vamos lá. Em fevereiro de 2016, girava em torno de 40 mil pontos. Hoje, 66 mil pontos. Ou seja, melhorou ou piorou o Brasil? Aqui são os números verdadeiros, não são mentirosos. Aqui não tem um mentiroso na tribuna jorrando números. Não, aqui é com precisão. Inflação, eu já disse, né? A inflação nossa, graças a Deus, está desabando. A nossa balança comercial, 19 bilhões, 20 bilhões em 2015, foi para 48 bilhões em 2016. Vou repetir, 20 bilhões em 2015 do governo petista e agora então a nossa balança foi para 48 bilhões de reais, o resultado positivo dela. Eu volto a perguntar, o Brasil melhorou ou o Brasil piorou? Pois bem, mesmo com esse cenário econômico e fiscal mostrando uma clara recuperação, o governo não para. Já estão em andamento inúmeras iniciativas corajosas, visando a organização, modernização e a retomada do crescimento do nosso país. Eu disse, agora eu vou mostrar, que este governo do presidente Michel Temer vai resgatar não só a nossa credibilidade, mas vai fazer com que a nossa economia volte a crescer, a gerar emprego e renda. E o que ele está fazendo? Vamos lá. Reforma da Previdência Social. Isso é fato, já está na Câmara, deve chegar aqui no Senado a curto prazo. Reforma trabalhista, também já está no Congresso Nacional, vai ter uma grande discussão em cima, mas a retomada do emprego no Brasil, eu falo isso com consciência, passa por uma boa reforma trabalhista, por um bom debate. Nós precisamos fazer esse ajuste a essa CLT criada em 1942 por Getúlio Vargas. Naquela época, ela atendia, senador Pedro, atendia perfeitamente às necessidades dos nossos trabalhadores. Hoje não. Hoje nós precisamos fazer ajuste, as coisas mudaram muito. Então, a reforma da trabalhista, a reforma do ensino médio, que Vossa Excelência foi o relator e fez um belíssimo trabalho, pode não ter atendido de forma mais completa tudo aquilo que a população anseia, mas ela foi um ponto alto do Senado Federal já no início deste exercício, dessa legislatura. Eu aproveito que eu não tinha feito ainda, quero parabenizar Vossa Excelência pelo belo relatório que Vossa Excelência trouxe a essa tribuna e foi aprovado. Então, a reforma do ensino médio, liberação de obras paralisadas. Isso é uma coisa minha, que eu cheguei no presidente Temer e falei, presidente, não dá para Vossa Excelência, neste mandato, fazer projeto e executar obra. Nós temos aí mais de 20 milhões de obras paralisadas neste país. Um rio de dinheiro jogado no lixo, um cemitério de obras paralisadas. Vamos recuperar isso aí, vamos acabar essas obras, principalmente essas menores valores, que demandam aí de 500 a 10 milhões de reais, que são escolas de tempo integral, quadra esportiva, pequenas obras de saneamento básicos, creches, etc, etc. E ele comprou a ideia. Ele tem essa vantagem, ele sabe ouvir. Ele sabe ouvir, é humilde. Então, ele autorizou, pediu o Ministério do Planejamento através do ministro Diogo, que fizesse um levantamento. Ele fez um levantamento rapidamente, né? Mas o rapidamente não poderia ser menos de 45 dias, e chegou à conclusão que 1.600 obras em 1.071 municípios no Brasil poderia ser retomada a seu reinício dentro de 90 dias. E assim ele fez. E isso vai injetar na economia 2 bilhões e 73 milhões de reais. Olha que atitude, que tacada de mestre que o presidente Temer fez. Isso não é obra dele, isso é obra do governo petista. Mas ele não quer nem saber disto. Eu quero devolver essas obras para o povo, né, e recuperar esse rio de dinheiro e gerar emprego.
E assim ele fez. Agora, essa semana, Vossa Excelência estava lá comigo, o lançamento lá de Mais Merenda, não é? Aumentou de 7% a 20%. Vossa Excelência também estava lá, senador Ferrer. Aumentou de 7% a 20% a verba das merendas aos municípios do Brasil. Aquele município até 20 mil habitantes que recebia, melhor dizendo, 200 mil reais, vai receber 231 mil reais. Eu que sou lá do interior, municípiozinho pequeno, 30 mil reais a mais faz uma mega diferença, não é? Então, uma coisa fabulosa que ele fez, um investimento que saiu de 300 milhões para 500 milhões de reais. O cartão Reforma, que será lançado agora, 100 mil cartões Reforma de 5 mil reais a fundo perdido. Para aquele cidadão menos favorecido, mais pobre, que quer fazer um puxadinho no seu barracão, que quer aumentar um cômodo, que quer fazer um banheirinho, ou quer fazer uma rampinha porque tem alguma pessoa na família com deficiência, ele vai ter 5 mil reais gratuitamente. Olha que coisa fabulosa. Isso vai injetar 500 milhões na economia. O programa de parceria de investimento, o PPI, que está aí a todo vapor, em estradas, rodovias, óleo, gás e energia. E aqui é o seguinte, os petistas vêm aqui, eu volto a repetir, falando para o seu público, dizendo que a coisa piorou, que a coisa está parada. Não, não está parada de jeito nenhum. Os juros, a redução de juros dos financiamentos imobiliários também já reduziu, tem que incentivar a construção civil. Nós tivemos perda de mais de 1 milhão de empregos só na construção civil, então nós temos que incentivar, mas com responsabilidade. Não como o PT fazia no caso do BNDES, com juros subsidiados aos seus companheiros, que causou um prejuízo ao povo brasileiro de 2009 a 2015 de 123 bilhões de reais. Pois bem, a retomada da transposição e vitalização do Rio São Francisco, não é? A liberação do saque do FGTS, olha isto. O governo petista não queria que mexesse no FGTS, nem no FAT, nem no PIS-PASEP, porque eles iam meter a mão naquele dinheiro, e meter a mão, mas sem dó. O FAT, por exemplo, eles passaram para o BNDES mais de 200 bilhões de reais. Então, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço do Trabalhador, também o PIS-PASEP, era utilizado para fazer essa grande manobra para se manter no poder. Agora, o presidente Temer fez o seguinte: quem tem dinheiro no FGTS que não está rendendo quase nada, pode sacar esse dinheiro. Isso aqui vai injetar na economia, imagino eu, algo em torno de 40 bilhões de reais. Esse dinheiro é do trabalhador, entrega esse dinheiro para ele. Deixa ele pagar a continha dele, deixa ele fazer a comprazinha da geladeira e etc. Não é? Então, outra medida importante. Eu estou terminando, senhor presidente, e muitas outras ações modernizantes, né, que ele está adotando. Enfim, o cenário catastrófico, felizmente, está dissipando, graças à coragem que o governo tem demonstrado para enfrentar os verdadeiros problemas na nação, de forma realista, como ele diz, não populista, mas popular. Acrescendo ainda que continuaremos trabalhando incansavelmente para apoiar o presidente Temer nessa difícil empreitada. Eu disse aqui, no meu discurso, quando afastamos a presidente Dilma, eu disse para o presidente Temer, olhando para aquela Câmara, né, que tudo aquilo que ele mandasse para esta casa, que fosse bom para o país, eu estaria do lado dele. E isso é fato. Eu não estou na política com outros objetivos. Eu sou um empresário, graças a Deus, bem-sucedido na vida. Estou aqui para servir o meu país e o meu estado do Tocantins, sem demagogia nenhuma. Acrescento ainda que continuaremos, então, apoiando o presidente, sem, contudo, abrir mão da independência necessária para alertá-lo e aconselhá-lo sempre que for preciso. Ainda há muito a ser feito para corrigir os rumos do Brasil, senhor presidente. Mas, com o quadro que vimos aqui, hoje,
senhores e senhoras senadores, só podemos concluir que estamos no caminho certo. O pior já passou. Evidentemente que num governo como este, um país tão grande como esse, pode acontecer de algum ministro, não é? De algum colaborador do governo federal, lamentavelmente não estar falando a mesma língua. Isso acontece. Porém, eu vejo que o Brasil está no rumo certo e o pior já passou. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Ao tempo em que eu convido a senadora Vanessa Graziotin a falar como oradora pelo PCdoB. Senadora Vanessa, acabando. Muito obrigada, senhor presidente.